Isso, muito bom. Eu fico pensando que nesse tempo de isolamento social, a gente tem uma sensação de estarmos presos. É ruim, né? Usar a máscara o tempo todo. Você não tem liberdade, você chega num lugar, já tem que ir lá buscar o álcool. Eu estou aqui, fui tentar pegar o álcool ali, não tem ali, tem ali. Eu vou, né, limpar a mão o tempo todo. Há uma sensação de que nós estamos presos, amarrados, limitados. E parece que essa limitação é mais do que uma sensação. De fato, estamos vivendo um momento complicado. Ontem conversava com alguém que teve um prejuízo enorme, porque teve que fechar um consultório, um escritório, e dizia exatamente isso: olha, tive um prejuízo de X reais, X mil reais, e não tem recuperação, não tem de onde tirar, não tem seguro, não tem nada. Essa sensação de que estamos vivendo um momento sem liberdade alguma. Nós não temos liberdade de ir e vir. Nós não temos liberdade de nos posicionarmos, ainda que seja na casa de Deus, como vocês estão, do jeito que a gente gostaria de estar. Quando alguém precisa ir no hospital, também a situação é complicada. Por isso nós queremos trabalhar o tema Vivendo com Liberdade. Como desfrutar da liberdade nos dias de hoje? É uma pergunta que a gente precisa compreender. Deus espera que vivamos uma vida livre. Por isso Jesus veio ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus veio ao mundo para a gente não ficar preso ao pecado, escravizado ao pecado. O pecado não ter domínio sobre nós. O sacrifício de Jesus na cruz nos libertou de todo o pecado e nos liberta, inclusive, do medo da morte, nos liberta de uma condenação eterna. Por isso, eu queria continuar com vocês em João 3:8, que diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós gostamos de ter as coisas sob controle. E especialmente nós que somos responsáveis. Alguns que são centralizadores. Alguns que têm transtorno obsessivo-compulsivo. De ter as coisas sob o seu controle. E aí, quando percebe que não dá para controlar tudo, especialmente o momento que vivemos, a gente começa a pensar que nos falta liberdade. Começa a vir uma sensação de insegurança, uma sensação de que a gente está aprisionado. Jesus fala essas palavras para um homem muito bem sucedido, que é Nicodemos, um homem que era uma das autoridades de Israel, um homem que era a expressão da religiosidade, mas que não entendia a liberdade verdadeira. Por isso Jesus vai dizendo para ele: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Jesus vai explicando isso para Nicodemos. Se você deseja entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Você quer entrar no reino dos céus? Tem que nascer de novo. A gente vive um momento de notícias de morte. Eu tenho um tio que hoje recebeu 2 notícias de morte. A sua irmã mais velha morreu. E isso o abateu. E hoje a minha tia pediu oração porque o irmão dele, que mora em São Paulo, também morreu. E ele tem uma condição cardíaca sensível. A minha tia está preocupada. Quando ele souber que morreu agora o outro irmão, o coração dele pode sofrer uma emoção complicada.
Qual é a melhor notícia hoje para nós? É termos certeza que se nós morrermos, nós estaremos com Jesus no paraíso. É isso que Jesus está querendo passar para Nicodemos. É isso que Jesus está querendo deixar claro para Nicodemos, que não é uma religiosidade que garante essa liberdade espiritual. Não é a placa de uma igreja. Se você deseja entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos entra em parafuso. E ele pergunta: como vou voltar para o ventre de minha mãe, sendo velho? Ele não tinha entendido nada. Aí Jesus diz assim: estou falando de outro nascimento. Se você não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Observe, Jesus fala de entrar, agora Jesus fala de ver o reino de Deus. Como é que eu vejo o reino de Deus? Eu vejo o reinado de Deus na minha vida. Deus interagindo comigo, Deus falando comigo, Deus trabalhando em mim em meio a uma situação de complexidade, uma situação de dificuldade. Nós estamos administrando inúmeras situações de dificuldade. Irmãos que deveriam fazer cirurgia e não conseguiram fazer, porque os hospitais estão lotados e infestados, contaminados. Visitei essa semana uma irmã que ia fazer uma cirurgia para tirar um tumor, um câncer, e o médico disse que vai ter que fazer uma quimioterapia. E aí essas notícias nos abalam, mexem conosco. É preciso enxergar o reinado de Deus, ainda que eu não vá entrar no reino de Deus. A Vivi mandou hoje de manhã agradecer pela cirurgia da Rafaela. Eu só vi depois que terminou. Mas nós vamos orar daqui a pouco agradecendo. Porque hoje é complicado ir fazer qualquer procedimento cirúrgico, mas Jesus vai dizendo: olha, você precisa não apenas se preparar para entrar no reino dos céus, mas você também precisa se preparar para ver o reino dos céus. O que Jesus está querendo ensinar a Nicodemos é que a vida espiritual é mais profunda do que qualquer outra categoria por ele conhecida. Ser cidadão do reino dos céus significa viver acima das circunstâncias. Por isso Jesus vai dizendo: no mundo tereis aflições, mas viva acima das circunstâncias. Tenha bom ânimo. Tenha uma reação de esperança, de vigor, de força. Tenha uma reação que vem de dentro para fora, porque o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo que habita em nós nos dá esse vigor, nos dá essa alegria, nos dá essa força, ainda que as circunstâncias estejam difíceis ao nosso redor. Nascer de novo não é uma filiação religiosa, não é fazer parte de uma denominação. Nascer de novo é a dinâmica do Espírito. O Espírito produz em nós a alegria do Senhor, a alegria do Espírito. Então, para desfrutarmos da liberdade nos dias de hoje, precisamos nos entregar a uma vontade que é superior a tudo e a todos. A vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Esse momento que vivemos, precisamos nos entregar à vontade de Deus. Fazermos a nossa parte. Ouvirmos, sim, o que as autoridades dizem. Nós estamos fazendo isso aqui. Mas nós sabemos que a vontade de Deus é superior a tudo e a todos. Eu penso até que Deus está aproveitando esse momento para trabalhar no mundo, para fazer um ajuste no mundo. Tem algumas coisas acontecendo que nós não fazemos ideia do que é, mas nós precisamos descansar, que estamos entregues a uma vontade superior. Por isso, eu queria desafiar você a não confiar na sua vontade. Não
priorizar a sua vontade, mas priorizar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não quero expor ninguém, mas já está acontecendo em nosso meio algumas coisas. Coisas muito boas em meio a essa pandemia. Eu não posso dizer que a pandemia está sendo uma bênção, porque tem muita gente morrendo. Mas na vida de algumas pessoas, a pandemia trouxe um ganho extraordinário em vários aspectos. Então, você se entregue à vontade de Deus, que é superior a tudo e a todos, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E essa vontade que Jesus, na cruz, ao se entregar, ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Ele iria ser, naquela noite, naquele dia, traído. Ele ia ser entregue. Mas ele diz: passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus precisa ser feita em nossa vida e nosso viver. Em segundo lugar, para vivermos uma vida de liberdade nos dias de hoje, precisamos libertar-nos da previsibilidade. Muita coisa era previsível. Estava previsto, Tadeu. 3 meses atrás, Tadeu vendeu todos os bens, os móveis. Os imóveis, não. A gente orou pelo Tadeu. Tadeu ia para a Europa naquela semana. Ia trabalhar na Espanha. Alguns já começaram a fazer agenda para visitar o Tadeu na Espanha. E a Lilian. Era previsível. Talvez no seu trabalho tinha uma previsão. Você tinha um planejamento. E isso tudo foi por água abaixo. E a gente está aprendendo que não podemos confiar na previsibilidade. Nossos irmãos que estão conosco, que vieram de Manaus, saíram lá de um estado turístico que recebe gente do Brasil inteiro, por isso mesmo infestado pelo vírus naquela época. Havia uma previsão de chegar em Curitiba, isso alguns meses atrás. Eles estão cumprindo, mas não está sendo do jeito que eles esperavam, porque as coisas mudaram. Precisamos nos libertar da previsibilidade, porque nós gostamos de ter certeza das coisas. O que Jesus está dizendo a Nicodemos: você precisa deixar de lado esta previsibilidade das coisas na vida. Não conseguimos lidar com o imprevisível. O vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Não sabemos. Você não tem controle sobre nada. Você não consegue prever o amanhã, prever o futuro. E tem algumas pessoas, eu ouvi um relato de uma pessoa que chegou no hospital, foi testado positivo, uma pessoa jovem, viu? De 30 e poucos anos. Testou positivo, conversou com a recepcionista, que era amiga dela. Disse: eu estou aqui, menina, porque testou positivo. E você não está sentindo sintomas nenhum, não? Não, aquela coisa assim, que falaram, uma febrezinha, um mal-estar. Mas está tudo sob controle. E a pessoa, então, fez a ficha do internamento, planejou tudo. Quando entrou, passou de uma porta para a outra, teve uma crise respiratória. Questão de minutos. E a pessoa já foi pega na hora, foi levada para a UTI e foi entubada. E de lá ela foi para a glória. E ao olhar para a pessoa e conversar com a pessoa, a recepcionista não achava que a situação ia ser aquela. Não seria a última vez que estaríamos conversando. Por isso, não podemos nos agarrar na previsibilidade. Eu estou tomando os devidos cuidados. Comigo não vai acontecer nada, eu não sou do grupo de risco. Ou algumas pessoas sofrendo porque são do grupo de risco. Existem pessoas angustiadas porque tem tudo isso.
Ontem eu visitei uma pessoa que disse, pastor, eu tenho tudo isso. Eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho mais de 70 anos, eu só não tenho o vírus. A previsibilidade, muitas vezes, gera em nós uma sensação irreal. Então, qual é o grande problema do ser humano? O problema do ser humano é que nós queremos viver com a segurança de que nós sabemos o que irá nos acontecer. Ficamos presos a isso, amarrados nisso. E Jesus, então, vai trazendo para nós uma proposta diferenciada. Jesus está falando de algo que pode mudar a qualquer momento, algo que o homem não controla, é imprevisível como o vento. Jesus está dizendo que assim, a graça de Deus, através da ação do Espírito, ao ouvirmos a voz dEle, nós podemos sentir a força do Espírito, nós podemos sentir a direção dEle, e nós vamos perceber que há uma coisa nova acontecendo em nós, em nossa vida, porque nós nascemos de novo. Eu não sei de onde vem a alegria em um meio de tantas dificuldades. De onde vem? Vem do Senhor, a alegria vem do Senhor. Estamos falando nas quartas-feiras sobre vivermos alegres. Parece uma proposta antagônica. Não estou querendo desconsiderar a dor e o sofrimento daqueles que estão sendo abatidos. Mas nós precisamos entender que a nossa alegria não deve vir das circunstâncias, mas a nossa alegria tem que vir do Espírito de Deus que habita em nós. É tremendo perceber que Jesus toca em um ponto do qual nós temos medo. Nós temos medo daquilo que foge ao nosso controle. Nós não gostamos disso. Eu me lembro que Moisés sai para uma aventura de algo que ele não tinha controle nenhum, conduzindo o povo de Israel. Me lembro de Abraão, recebe de Deus uma ordem, sai da sua terra e da sua parentela para um lugar que eu te mostrarei, mas sai. E ele saiu. O Scarce e a dona Cleonice estão morando agora lá em Francisco Beltrão. Né? E eles previsibilizaram isso, se existe o termo. Já o Renato tinha alinhado com o Francisco que não ia mudar agora e de repente mudou, foi embora lá para o Piauí, já está lá. E ele disse, pastor, a gente tinha desistido disso, mas de repente deu tudo tão certinho, a gente está indo embora. E a gente não faz ideia do que está acontecendo conosco. Estamos aqui hoje. Onde estaremos daqui a algumas horas, ou daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano? Nós precisamos deixar a direção do Espírito de Deus conduzir a nossa vida. Ninguém entra em nenhum negócio sem antes saber os prós, os contras, de onde vem, para onde vai. Chamamos a isso de prudência, isso é razoável. Eu sei o que é prudência, mas eu também sei o que é falta de fé. Interessante que quando a gente fala de igreja, por exemplo, eu estou muito feliz em ver a igreja hoje cheia. Cheia daquela previsibilidade que a gente tinha. Eu estou feliz com isso. Já estou muito feliz com vocês estarem aqui. Mas a gente não sabe. Eu tinha feito uma perspectiva totalmente negativa para esses 3 primeiros meses. Tinham feito uma previsão de perda de alguns irmãos, alguma previsão de um desemprego muito maior do que o que está acontecendo, uma previsão de muito sofrimento, pessoas passando necessidades. Ali vocês viram o estoque de alimento, graças a Deus. Mas nós pensávamos que muita gente ia precisar de doação de alimento. Fizemos um orçamento de crise na igreja, porque nós não vamos atingir as entradas. E Deus está nos surpreendendo com tudo isso. Deus tem cuidado dos nossos, tem suprido, tem preservado, porque o vento sopra onde quer. Nós não sabemos.
de onde vem, nem para onde vai. E assim foi com a vida de Abraão. Sai da sua terra para um lugar que te mostrarei. E ele sai. Para onde? Não sei. E sai então uma família, uma grande família com animais, com tudo. Para onde? Não sei ainda. Vamos nos colocar em movimento, sob a direção de Deus. Não tinha mapa, não tinha Google Maps, não tinha Waze, não tinha nada disso. Mas ele sai andando. Hoje, em Curitiba, eu não vou para quase lugar nenhum sem ligar um desses equipamentos. Né? Porque, às vezes, me desvia. Agora, nem tanto, que o trânsito não está tão apesado, né? Mas, imagine sair com toda a sua dinastia, hein, Beth? Sair aqui a Beth, o Nina, o Ederson, o Emerson, o Jacó, as noras. Veja que eu pesei aqui nas noras. Hã? Não falei Rogério, não? Você está vivo? Mas sai aqui o Rogério, a Silvia e os netos, carregando lá os cachorros, os gatos. Hein? Carregando tudo isso e indo para onde? Não sei. Mas como não sei? Deus mandou sair. Isso é para nós um indicativo de que nossa vida precisa estar nas mãos daquele que tudo sabe. É imprevisível para mim, mas é previsível para o Senhor. O Senhor tudo sabe. Pastor Evaldo e Ivanete, que estão aqui conosco hoje, iam para Portugal. Aliás, ainda vão. Estou esperando para ir para Portugal. Está tudo certo, visto tirado. Está tudo ali esperando agora, só a hora de chegar. E Deus diz, fica aqui, vá na Lindóia domingo. E Deus vai abençoar a vida de vocês. Amém. O que Deus está querendo com tudo isso? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Que eu quero esse negócio que Deus tem para mim. Que você queira o que Deus tem para você. Nós não sabemos o que é. Não sabemos de onde vem. Não sabemos para onde vai. Mas nós vamos confiar e nós vamos viver a vida com a liberdade do Espírito de Deus. Nada nos prende, porque onde Deus mandar, irei. O Senhor está conosco. O Senhor tem falado ao nosso coração. Então você quer viver uma vida alegre? Entregue-se a uma vontade superior à sua, que é a vontade de Deus. Livre-se dessa previsibilidade medíocre, limitada. Você não sabe o dia da manhã. Entregue-se nas mãos de Deus, que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Eu me lembro daquela experiência de Jesus, depois de um dia de curar, fazer milagres, pregar boas-aventuranças, bem-aventuranças, falar do amor de Deus. Ele manda os discípulos ir na frente, vão para o outro lado da margem do rio, daqui a pouco eu me encontro com vocês lá. E os discípulos começaram a remar e irem para o outro lado. De repente começa a soprar um vento forte. E esse vento começa a levantar ondas. E os discípulos começam a ficar atemorizados, amedrontados, intimidados. E aí eles começam a se angustiar, como alguns estão angustiados no meio dessa crise. E de repente vê alguém andando sobre as águas, lá vem alguém sobre as águas, pensavam ser uma visagem, uma alma penada, alguém que vem do além. E de repente Jesus diz assim, não se atemorizem. E Pedrão olha para Jesus, és tu, Senhor? Sou eu. Se és tu, Senhor, manda eu ir ter convosco. E Jesus diz, venha, Pedro. E olha, gente, Pedro está aqui no barco. Aqui é o rio, o mar revolto. E Pedro, olhando para Jesus, ele vai andando e aí ele pisa na água e continua andando. A previsibilidade de Pedro é que ele iria afundar, mas ele estava olhando para Jesus, então ele não se atemorizou mais. E de repente ele olhando para Jesus com alegria, com euforia, e de repente ele olha para o vento, e o vento começa a soprar, e ele então começa a afundar. Porque o vento que ele deu atenção foi o vento das circunstâncias.
E às vezes nós afundamos porque a gente começa a olhar para as circunstâncias. Jesus vai ao seu encontro, pega pela mão e diz assim: homem de pequena fé. Abrir mão da previsibilidade é demonstrar nossa fé em Jesus. Eu sei em quem tenho crido, e sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. O Senhor está conosco, e nós precisamos crer nisso. Vamos viver a verdadeira liberdade quando a gente abre mão da previsibilidade das circunstâncias e confia no Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos viver uma vida livre, sendo guiados pelo Espírito e não por intermediários dele. A religiosidade no Brasil, e parece que em boa parte do mundo, não está firmada em Jesus, o Cristo, mas está firmada em um pastor, em um pregador, em um pastor midiático, ou ainda um pastor local. Tem muita gente que vive a sua fé confiado no pastor, e pobre mortal que é o pastor, todos eles. Às vezes nós admiramos os pregadores, porque eles falam com eloquência, eles falam da palavra de Deus, eles são usados por Deus, e muitas vezes nós canalizamos a nossa fé na pessoa que proclama a palavra de Deus, ao invés de colocar nossa esperança, nossa convicção no Senhor Todo-Poderoso. Por isso, é preciso sermos guiados pelo Espírito de Deus e não por intermediários. Não há mais intermediário entre eu e Deus. O véu do templo se rasgou. Hoje eu posso chegar diante do Todo-Poderoso em nome de Jesus e colocar a minha vida em suas mãos. Quando Deus falou a Josué, depois da morte de Moisés, o Senhor lhe disse que o guiaria por um caminho pelo qual ele jamais tinha passado. Se você confiar nas minhas palavras e não se distanciar dela nem para a direita nem para a esquerda, você será guiado pela ação do meu Espírito. Isso se cumpre no Novo Testamento. Quando Deus falou à nação de Israel para ser conduzida por Deus, o Espírito do Senhor conduzia o seu povo. Os caminhos do Espírito nem sempre são afáveis, nem sempre são legais. Começamos a estudar hoje as cartas paulinas. Você é desafiado a ver o estudo de hoje pela manhã, um estudo muito interessante. Paulo pregando na viagem missionária por lugares, ele enfrenta oposição, ele enfrenta dificuldade, Paulo enfrenta prisão. Então, os caminhos do Espírito, às vezes, traz para nós adversidades, lutas, tensões, tentações. Jesus foi batizado, no mesmo dia o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado por Satanás. Eu tenho uma preocupação, muitos membros de nossa igreja estão sendo tentados a abandonar a igreja no tempo de quarentena. Eu tenho monitorado quem está conosco nos cultos. Eu estou ali, participo do culto, estou vendo quem está conectado, quem não está. E é triste perceber pessoas que estão fora do grupo de risco. Não tem ninguém com grupo de risco em casa. Estão nos shoppings, estão nos parques, estão trabalhando, estão indo para lá e para cá nos restaurantes. Mas não estão na igreja, mas também não estão conectados no culto da sua igreja. Se tiver no culto de outra igreja, ainda vai. Mas eu estou preocupado, tenho falado com os pastores sobre isso. Onde é que anda o nosso povo? E aí a gente manda mensagem: e aí, fulano, tudo bem? Tudo bem, pastor. Estou sentindo sua falta. Mas está tudo bem, o senhor está bem? Essa semana eu vou perguntar para quem não estou vendo assim: você está onde eu não te vi? Nem na igreja e nem nos cultos online. Por que isso, gente? Porque muitos estão sendo tentados a abrirem mão de sua fé. Muitos estão sendo tentados a se distanciar da comunhão. Há uma força que nos leva a nos distanciarmos. Por isso, vocês que estão aqui hoje, vocês estão de parabéns, vocês estão indo contra essa força.
Vocês estão vencendo a tentação. Você que nos acompanha pela internet está vencendo a tentação. Você está conectado, está buscando ao Senhor. Você está procurando e deixando-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. E aí o que acontece com as pessoas que são dirigidas pelo Espírito? Elas vencem no deserto, elas vencem na aflição, elas vencem as tribulações. Quando somos guiados por nós mesmos, somos conduzidos pela carne. Paulo diz que a carne e o Espírito são opostos entre si. A carne é inimizade contra Deus. As obras da carne são conhecidas e são. Aí ele cita algumas obras: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, os ciúmes, iras, contendas, divisões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e muito mais coisas semelhantes a estas. Eu tenho observado como a imprensa tem pautado a vida de muita gente. A imprensa brasileira e a imprensa mundial tem pautado o que você pensa. Se você clica e curte, tanto no Instagram com um coraçãozinho, como no Facebook, e em qualquer outra coisa, ou pesquisa sobre esse tema, tem uns computadorzinhos, tem uns robôzinhos, que viu o que você clicou e te alimenta da mesma coisa. E você então começa a encher a sua cachola, a sua cabeça da mesma coisa. Você liga o canal de TV, os caras falam da mesma coisa. E você começa a absorver, sem fazer um senso crítico do que está acontecendo, sem considerar se o fato está sendo explicado ou por trás do fato está se havendo uma doutrinação, um direcionamento que escraviza. Eu tenho visto isso, quando o texto diz que as obras da carne são facções. Quando a gente vê facção, é um negócio terrível. Facção política, ideológica, os que são de A e os que são de B, e a gente não conversa, não dialoga, a gente não se ama. A gente vê uma atitude drástica como aquela que aconteceu lá nos Estados Unidos, uma atitude desumana de um ser humano matar o outro em nome da lei. E aí a gente pensa que essa questão, dessa temática do preconceito racial é nova. Isso sempre aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Mas aí a imprensa começa a pautar. Teve alguém que teve que pedir perdão por nascer branco. E outros não se assumem serem negros. E eu amo essa minha cor marrom provocante. Meu cabelo, às vezes, dá um trabalho tremendo para controlar. Fui cortar o cabelo essa semana, o barbeiro sofreu. Mas é o meu cabelo duro que faz parte da minha identidade. Eu sou o que sou e sou amado de Deus, e você é o que é e é amado de Deus, e nós devemos amar uns aos outros. Se você é branco, eu te amo, em nome de Jesus. Se você é preto, também te amo. Se você é índio, amarelo, eu te amo, em nome de Jesus. Mas aí o que está acontecendo? A gente começa a encher o nosso coração de um negócio, de repente nós começamos a nutrir um ódio, uma ira, uma facção, uma agressão. E estamos aprisionados muitas vezes a um contexto ideológico. E não ouvimos o que Deus está querendo dizer. E onde é que você está preso? Muitos de nós estamos presos no medo, presos nas ideologias, presos nos preconceitos, nas discriminações. Jesus veio para romper com tudo isso. Embaixo da cruz de Cristo não há mais nem homem nem mulher. Preso na discussão de gênero. Não há grego nem judeu, preso na discussão racial. Não há mais em Cristo Jesus. Somos todos irmãos. E devemos valorizar um ao outro, porque o Espírito que sopra
onde quer, sopra em qualquer um de nós. Nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. As obras da carne militam contra as obras do Espírito. Somente uma pessoa guiada pelo Espírito pode viver de maneira diferente da realidade comum que está sendo posta para que nós vivamos. Não há como fugir de qualquer destas realidades pelo esforço humano. Apenas pela ação do Espírito em nós, somos guiados pelo Espírito de Deus. Paulo encerra essa sessão aos Gálatas dizendo: irmãos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O caminho do Espírito passa pela santidade. O caminho do Espírito passa pela unidade da fé. O caminho do Espírito passa pela cooperação, pelo amor mútuo, pelo compromisso com o reino. Vivemos com liberdade, desfrutamos dessa liberdade, quando nós nos entregamos a uma vontade superior. Quando a gente abre mão da previsibilidade humana e confia na direção de Deus, confiado em seu poder, não seremos abalados. Somos guiados pelo Espírito de Deus, que nos faz enxergar o outro como objeto do amor de Deus, e nós vamos amar o outro. Aí eu quero concluir dizendo: você tem estado preso aqui. Talvez você esteja preso à religiosidade, à sua fé, aos seus comportamentos éticos, políticos, ideológicos. Talvez você esteja vivendo um momento preso às inseguranças das circunstâncias, da vida, das notícias ruins que chegam até você, ou de uma enfermidade que chega bem pertinho de você, ou de uma crise relacional que está próximo a você. Daqui para frente, irmãos, a tendência é termos notícias de pessoas próximas a nós, acometida do vírus. Ontem de manhã, a Edna me ligou, aflita. O irmão dela, que trabalha no hospital, foi acometido, foi testado positivo. Esse irmão mora com a mãe da Edna, de quase 80 anos. E ela então disse: pastor, eu vou para lá cuidar. E o coração da Edna estava apertado, porque a situação chegou pertinho dela, e chegando perto dela, chega perto da gente. Como é que você vai enfrentar situações como essas que vão chegar? Dizem que daqui para frente, até o dia 15 de agosto, nós vamos viver os momentos mais difíceis. É a previsibilidade dos que estudam esse fenômeno que é o Covid-19. E nós, em Curitiba, quando a umidade aumentar, a tendência é se proliferar. Como é que você vai viver esses momentos? Entregue-se a uma vontade superior à sua. Não se abata pelas previsibilidades das instituições ou da mídia. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. O vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós vamos orar por você, vamos orar por qualquer situação que você esteja administrando, porque o Espírito conduz. O que é que tem aprisionado o seu coração? Pelo que você gostaria que nós orássemos nesta noite? Coloca diante do Senhor. E você que nos acompanha também, manda ali no chat. Ore por isso, por aquilo. Nós vamos orar, pedindo a Deus que contemple cada coração. E se você que está aqui hoje no culto quer apresentar a Deus alguma área da sua vida e entregar ao Senhor para que o Espírito dirija essa área, fique em pé aí onde você está. A gente vai orar também pela sua vida aqui.
Nós vamos orar pelas pessoas da internet que darão o seu nome. Nós vamos orar por você que está em pé nesse momento. Eu não sei qual o motivo, mas o Senhor sabe. Eu não conheço o que está no seu coração, mas o Senhor conhece. E ao se colocar em pé, você está se entregando a uma vontade superior à sua vontade. Você está se entregando à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você não está, ao se colocar em pé, você não está se rendendo à previsibilidade humana dos meios de comunicação, mas você está dizendo: eu me entrego o meu futuro na mão daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ao ficar em pé, você está dizendo: eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para viver a vida que Ele tem para mim, uma vida de liberdade no Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos em pé em Tua presença, apresentando ao Senhor situações que tendem e querem nos aprisionar, querem nos escravizar, mas nós estamos vencendo, estamos resistindo, dizendo: nós nos entregamos a uma vontade superior, que é a Tua vontade, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, cumpra em nós a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nós não queremos viver a previsibilidade desta sociedade, mas queremos que se cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nossas vidas, Senhor, a Tua vontade. Guia-nos, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor cada vida que se coloca em pé neste momento, apresentando ao Senhor suas vidas, apresentando ao Senhor circunstâncias, apresentando ao Senhor situações. Contempla cada uma agora em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Que seja, ó Deus, um momento em que o Senhor recebe nossa vida, nossas angústias, nossos corações, e que o Senhor atende, ó Deus, a nossa oração, porque nós nos rendemos à Tua vontade, que é superior a tudo e a todos. Queremos, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, para vivermos uma vida de liberdade verdadeira, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Os ventos tentam me afastar e me dizer que estou só. O medo tenta me parar. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Se pelo vale eu passar, e se a morte me cercar, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer,